Nós nos alegramos esta noite por aquilo que o Senhor tem feito até aqui. Oramos para que Ele continue fazendo Sua vontade, ministrando a nossos corações. Está feito por meio de Sua palavra. E para tanto gostaria de convidar a fazermos uma leitura bíblica, onde estaremos fazendo uma reflexão. Um texto, já em outros tempos também já pude trazer alguma reflexão sobre ele, e hoje gostaria mais uma vez trazer essa mensagem à nossa vida. Encontra-se em Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 41. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 41. Estarei lendo na versão NVI, Lucas 2, a partir do verso 41. Diz assim: todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhe dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Amém. Irmãos, o tema que eu gostaria de estar frisando como reflexão para nós nesta noite é: cuidado, não perca Jesus de vista. Cuidado, não perca Jesus de vista. Na caminhada cristã, já presenciei muitas pessoas que perderam Jesus de vista. Essa expressão é usada de forma metafórica, refere-se à perda da caminhada com Cristo, do propósito de vida, do relacionamento com fé no Senhor. A Escritura, com frequência, nos adverte a estarmos com os nossos olhos fitados em Jesus. Por exemplo, no livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 2, diz que, tendo os olhos fitos ou fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em outra passagem, João 6,40, nos diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essas passagens destacam a importância de mantermos os nossos olhos fixos em Jesus. Isso é uma metáfora para uma constância na confiança e na caminhada com Ele. É um chamado à perseverança. Não sei quanto tempo você tem de caminhada, de andança com o Mestre,
de caminhada com Jesus, de caminhada na fé. Não sei como estão as circunstâncias que envolvem a sua vida, mas sei de uma necessidade fundamental, é que os nossos olhos não podem perder Jesus de vista na caminhada. Há um risco na jornada, na caminhada da fé, de em algumas circunstâncias nos envolverem de tal maneira que nós possamos perder Jesus de vista, perdermos o nosso olhar, o nosso foco, a nossa concentração em Jesus e desviarmos para outros olhares, para as outras questões da vida. Eu gostaria de usar esse texto, essa narrativa de Lucas, no capítulo 2, versos 41 a 52, como uma ilustração dessa verdade essencial. Essa passagem oferece algumas lições preciosas sobre essa necessidade de mantermos o nosso olhar fixo no Senhor, evitando as distrações e os desvios que podem nos afastar dele. Essa passagem bíblica nos apresenta um episódio marcante na história de Jesus. Somos informados que aos 12 anos, ele alcançou ali, nessa idade, a idade de responsabilidade da lei, se tornou ali um filho da lei, um judeu, um menino judeu. A partir dos 12 anos, eles passavam a ser diretamente responsável pela obediência da lei e passavam a ter que cumprir também certas responsabilidades a partir dos 12 anos. E Jesus estava com 12 anos e José e Maria então vai para Jerusalém. E Jesus vai com eles. Eles viajam para Jerusalém para a celebração da festa da Páscoa, uma das principais festividades judaicas. Eles tinham a obrigação, todo judeu, eles tinham a obrigação de pelo menos 3 festas, todos eles irem ao templo anualmente. A festa dos tabernáculos, a festa de Pentecostes e a festa da Páscoa, a Páscoa era uma das principais. Naturalmente, nesses períodos, a cidade ficava repleta de pessoas, vindas de diversas partes para as celebrações. E encerrados ali os festejos, depois que José, Maria, os familiares, toda a sua comitiva participam ali dos festejos, eles iniciam o retorno para casa, para Nazaré. Porém, o texto bíblico vai nos dizer que ao término do dia, o dia todo, que é um fato curioso, né? Que é uma evidência, inclusive, de se pensar se Jesus só tinha um filho, como defende a Igreja Católica, porque como uma pessoa só tem um filho e passa 3 dias para perceber que não está com eles, é um fato estranho. Talvez aquilo que a Bíblia apresenta, que eles tinham outros filhos, é mais uma evidência, né? Talvez Maria e José estivessem mais concentrados ali nos filhos menores, e, portanto, perderam ali, talvez, Jesus de vista. Mas o fato não é esse, o foco não é esse. O fato que eu quero destacar é que ao término do dia, eles percebem que Jesus não estava com eles, que ele não havia partido junto com o grupo, e que ao deixarem a Jerusalém, quando eles constatam a ausência, isso passa a trazer aflição, ansiedade. Claro, a multidão de pessoas ali em Jerusalém, e eles se percebem que o seu garoto não estava com eles, um menino de 12 anos, não estava ali com eles, e eles ficam preocupados, ansiosos, e começam a procurar por todos os lados o menino. Cadê Jesus? Cadê esse garoto? E procuram entre os familiares, e procuram entre os conhecidos, mas eles não acham Jesus. E eles então buscam retornar a Jerusalém, sai procurando ali ansiosamente, de maneira aflitiva, procuram Jesus, e ao término ali de 3 dias é que eles encontram Jesus no templo, lá em Jerusalém, dialogando ali com os mestres da lei, deixando todos ali estupefatos com a sua sabedoria. E esse relato descreve uma narrativa interessante, importante, e é uma narrativa de um fato histórico, não há nenhuma revelação ou um significado oculto, misterioso aqui nesse texto. Não, o texto narra apenas um fato histórico e é isso mesmo. No entanto, eu gostaria de usar essa história como uma analogia, como uma espécie de parábola que reflete experiências que muitas vezes
podemos enfrentar ao longo de nossa vida. E eu gostaria de pensar sobre isso, sobre essa possibilidade de perdermos Jesus de vista. Muitas pessoas, ainda que tenham vivido momentos em sua presença, ainda que tenham caminhado com Jesus, muitas vezes deixam de atentar para questões fundamentais e acabam se distanciando de tal forma de Jesus que acabam perdendo-o de vista. E essa passagem ilustra um pouco a respeito disso que eu gostaria de destacar para nós. Quais as circunstâncias, ou quais circunstâncias favorecem perdermos Jesus de vista? Eu gostaria de destacar pelo menos 3 aqui. Em primeiro lugar, quando nos deixamos ser induzidos pelas distrações da multidão. Jerusalém, como eu disse, estava ali repleta de pessoas durante ali a festividade da Páscoa. Um evento que reunia milhares de peregrinos, vindo de diferentes regiões das redondezas. Alguns comentaristas afirmam que a população da cidade saltava de 15 mil para cerca de 200 mil pessoas. Então a cidade ficava lotada de pessoas ali, gerando um movimento intenso. O ambiente era marcado por um barulho constante, um fluxo incessante de pessoas, de animais, uma agitação característica de uma celebração grandiosa, de uma festa, de uma celebração. E nesse contexto tumultuado, José e Maria acabaram se desapercebendo de Jesus e perdendo de vista em meio a toda aquela confusão. E esse trecho nos conduz a uma reflexão crucial. É muito propício e alarmantemente fácil perdermos Jesus de vista quando nos deixamos envolver pelas distrações e agitação da multidão. A multidão quer capturar sua atenção. A multidão quer sequestrar as suas prioridades. A multidão moderna quer cativar o seu foco, a sua vida, a sua atenção, as suas prioridades, a sua concentração. Nós estamos aqui diante de um texto que fala dessa distração de José e de Maria, num determinado momento, em meio àquela multidão, em que perde Jesus de vista. E a gente poderia imaginar que isso foi algo que aconteceu ali, naquele tempo, naquela circunstância, naquele momento, e que isso não pode ocorrer também conosco hoje. Ainda hoje, na caminhada, nós também corremos um risco eminente de perdermos Jesus de vista. A multidão está cheia de distrações, cheia de coisas que buscam prender sua atenção. Quantas coisas que buscam capturar os nossos compromissos, as nossas dedicações, as preocupações com trabalhos, a atenção que temos que dar a redes sociais, as demandas incessantes da vida, até mesmo diversões banais, podem se tornar armadilhas que nos sequestram, que nos cativam a concentração, a atenção de Jesus. Daqui a pouco, nós perdemos Jesus de vista. Jesus, que deveria ser o foco, a prioridade, a concentração especial da nossa vida, de repente nós podemos perder de vista na caminhada Jesus. Nós vivemos em um mundo cheio de agitações, de vozes. Quantas vozes você consegue identificar que buscam chamar a sua atenção? Enquanto você vive a rotina do dia a dia, você já pensou nisso? Você já pensou quantas coisas procura lhe tirar a concentração para que você não tenha tempo de ler a Bíblia? Para que você não tenha tempo de orar? Para que você diga assim, eu não tenho tempo de ir à igreja, eu não tenho tempo de participar da oração, eu não tenho tempo de me engajar mais, eu não tenho tempo. É a cantiga dos nossos dias. Está todo mundo muito assoberbado,
atarefado, está todo mundo muito tomado, que não tem tempo mais para nada. Com o que você está enchendo a sua rotina, a sua vida? Cuidado para não perder Jesus de vista. Porque a multidão pode nos distrair de tal modo que daqui a pouco a gente vai só ali, passando aquelas imagens, outras imagens. Quando foi se aperceber, o tempo passou, a hora passou, a vida está passando e Jesus ficou para trás. Quantos irmãos que começaram na caminhada conosco, que você e eu conseguimos lembrar, que caminharam muito entusiasmados a princípios, com Jesus, que até dizia, eu amo Jesus também, que cantava, que gritava a todos os pulmões, eu amo Jesus, mas que ao passar dos anos, ao passar dos meses e dos anos e da rotina, ao passar do tempo, Jesus foi se distanciando de alguma forma, foi se abrindo um abismo silencioso, e daqui a pouco, perdeu Jesus de vista, perdeu Jesus na caminhada, já não sabe mais onde ele está, já não o encontra mais. Meus irmãos, há uma necessidade urgente de termos atenção, diligência na nossa caminhada, para não perdermos Jesus de vista. Se José e Maria perderam Jesus de vista, quanto mais eu e você podemos perder Jesus também de vista. Nesse cenário, muitos acabam perdendo o foco, nesse cenário de distração, de busca de cativação da sua concentração. Nós vivemos um tempo marcado por debates, entretenimentos de todo tipo, fascínio de redes sociais, o avanço incessante das tecnologias. Nesse cenário, muitos têm perdido a simplicidade da caminhada com Jesus. A concentração vai se dissolvendo e Cristo frequentemente vai sendo deixado de lado e até mesmo momentos triviais. Quantas vezes as nossas agendas estão lotadas de discussões de coisas que não têm nada a ver conosco. A TV tem mania, as redes sociais têm mania de inserir na nossa vida preocupações que não têm a ver com a minha e nem com a sua vida. E daqui a pouco estamos nós discutindo assuntos irrelevantes, inúteis, que não tem importância nenhuma, não vai resolver a minha vida, não vai me fazer melhor, não vai resolver problemas da minha família, da minha casa, da minha fé. Pelo contrário, às vezes traz prejuízo, e muitas vezes estão ali as pessoas debatendo, com discussões acaloradas, muitas vezes até entrando em conflito. O que é que tem tomado a sua agenda, a sua discussão, o seu debate acalorado? O que é que tem tomado? É possível você identificar alguma coisa? Tome cuidado, porque as distrações têm afastado até hoje muita gente do caminho, muita gente de Jesus na caminhada. Em segundo lugar, uma segunda circunstância que favorece perdermos Jesus de vista é quando nos deixamos levar por uma relação indireta ou impessoal com Jesus. Uma relação indireta ou impessoal com Jesus. O versículo 44 diz assim: assim, por pensarem que o menino estava entre os companheiros de viagem, eles pensaram, eles presumiram que Jesus estivesse com os companheiros de viagem. Ou seja, o texto nos diz que José e Maria estavam supondo que Jesus estivesse com seus familiares. Eles pessoalmente, diretamente, não constataram isso. Mas eles presumiram isso, considerando que todos estavam retornando de Jerusalém. Então, logo Jesus estava também retornando. Mas eles não constataram isso. Eles não conferiram isso. Isso nos traz uma reflexão importante. É extremamente fácil perdermos Jesus de vista quando
nos contentamos com uma relação indireta e impessoal. A relação indireta é aquela que ocorre de maneira secundária, por tabela. Algo muito comum, muitas vezes, no ambiente da igreja. Às vezes, a gente transfere a relação que é intransferível, a relação pessoal com Deus, para terceiros. A sua relação pessoal com Deus não pode ser substituída. Você precisa pessoalmente relacionar-se com Jesus. Você precisa diretamente, pessoalmente, ter contato com Jesus, ter contato com o Senhor. Muitas vezes, nós nos apoiamos na igreja. Não, eu não sou muito crente não, mas a minha igreja ela é uma igreja boa. Eu não conheço muito a Bíblia não, mas o pastor, o irmão A, o irmão B, a irmã C, ela conhece bem a palavra. É um homem e uma mulher de Deus. Pastor, eu sou um crente meio assim, né? Mas a minha esposa é crente. Ou meu filho, ou minha filha. A gente vai transferindo, terceirizando uma relação que não pode ser terceirizada. A nossa relação com Cristo tem que ser uma relação pessoal. Muitas pessoas vão perdendo Jesus de vista, porque vão substituindo, ou vão transferindo a sua relação, que deveria ser pessoal, por uma relação impessoal. Ela mesma não ora, ela mesma não se engaja, não se envolve, não busca, ela mesma não confia, ela confia na confiança dos outros, ela espera nos outros. E eu sei que a comunidade é um lugar onde a gente se ajuda, onde a gente pode fortalecer uns aos outros, onde a gente, por meio dos dons, vamos servindo uns aos outros. No entanto, a relação pessoal, que é sua, não pode ser substituída. Deus conta e quer tratar com você de modo pessoal. Deus quer se relacionar com você de modo pessoal. A relação com sua mãe é com sua mãe, com seu pai é com seu pai, com seu filho, com sua esposa, ou com seu esposo, é pessoalmente com eles, e Ele quer pessoalmente se relacionar com você. Muitas pessoas acabam perdendo Jesus de vista, porque vão transferindo a sua relação, ou fazendo com que a sua relação se torne uma relação indireta, impessoal. Em terceiro lugar, uma outra circunstância decorrente dessa, que favorece perdermos Jesus de vista. É muito fácil perdermos Jesus de vista quando pratico o costume religioso desvinculado de Jesus. O versículo 42 diz que eles subiram à festa conforme o costume. Era um costume, era uma tradição habitual deles. Eles estavam indo com a sua comitiva, com seus familiares, praticar uma tradição. Eles estavam praticando uma tradição do seu povo, uma tradição religiosa, de ir ao templo em Jerusalém, para participar da festa da Páscoa. Não havia nada de errado nisso. Eles estavam praticando uma tradição. Mas ao fazer isso, eles se desapercebem de Jesus. Eles esquecem Jesus. Esse é um fato ilustrativo muito importante. Há um risco muito grande. Nós, especialmente os mais antigos, o costume muitas vezes nos mata. A tradição, a rotina, nós vamos ficando habituados com aquilo, e aquilo já não mais produz estímulos em nós. Nós sentamos nessas cadeiras, muitas vezes, e cantamos mecanicamente. Não há um coração entregue, muitas vezes. Não há um coração rendido. Não há uma oração intensa, verdadeira. Nós vamos fazendo dessas coisas mecanismos impessoais,
mecanismos superficiais. E Deus não é um ser mecânico, irmãos. Nós não estamos lidando com uma máquina, como bem disse o irmão Jesus. Nós estamos lidando com um ser pessoal, que ama e que quer que nós expressemos o seu amor na vida e aqui também. Quando nós adentramos nesse lugar, ainda que a gente olhe, são os mesmos irmãos, são os ritos basicamente os mesmos, mas há uma novidade aqui, há um Espírito que renova a face da terra e que pode renovar o nosso coração neste lugar. Você pode entrar aqui, muitas vezes cabisbaixo, com o coração enlutado, com o coração dolorido, aflito. Mas Deus, esse ser que renova, esse ser que traz vida nova, pode atuar profundamente no seu coração, mesmo quando você chora, mesmo quando você não há motivos aparentes para você aqui sorrir, mesmo que você não tenha essa condição, mas com o coração mesmo dolorido, entrar nesse lugar e ofertar um culto de verdade ao Senhor, ofertar uma oração verdadeira diante do Senhor, seja na alegria, seja na dor, vigiar para que a nossa experiência religiosa não se torne uma experiência mecânica, de repetições de músicas, de participação de departamento, de repetições de programações, mas que nós não reproduzimos essa experiência, ou não nos permitimos que essa experiência seja vivenciada internamente. Nós não estamos aqui para anunciar um ser como as religiões orientais apresenta, por exemplo, o Buda, o budismo, apresenta Deus como um ser impessoal, que não tem consciência de si nem de você. O cristianismo é diferente. O cristianismo, nós estamos diante do Deus que Jesus nos ensinou, que a gente pode se dirigir a Ele chamando Pai. Pai nosso, que estás nos céus, que ouve a nossa oração. Mesmo aqui na terra, Ele ouve a nossa voz. Ele escuta a nossa oração. E que, portanto, ainda que nós estejamos envolvidos, imersos, há multidões que buscam capturar a nossa alma, que busca deformar a nossa relação com Deus, transformando-a numa relação impessoal, indireta, que nós possamos resistir a essa pressão da nossa própria natureza, essa pressão que vem de fora, essa pressão que vem de dentro, para que possamos desenvolver uma relação pessoal com o Senhor. Aí, meus amados irmãos, não será uma coisa apenas de religião. Será uma coisa que será vivida aqui, será vivida em casa, na relação com a sua mulher, com seus filhos, com os seus amigos, no lazer, na diversão, na academia, em qualquer lugar, no jogo de futebol, onde você estiver, o Senhor estará lá, porque a sua relação com Ele é pessoal, não é religiosa, não está restrita e nem presa ao olhar fiscalizador de ninguém. Tem pessoas que é muito crente com microfone, que é muito crente sentado numa cadeira, mas é uma pessoa cheia de confusão quando está em casa, é cheia de confusão na vizinhança, é cheia de enrolação, porque muitas vezes desenvolve uma relação religiosa, segundo o costume, é tradição, é mecanicidade. O Senhor quer fazer da nossa vida não uma relação organizacional, mecânica, tradicional, religiosa. Ele quer uma relação viva, vigorosa, uma relação de verdade, em cujo nosso coração é tocado intensamente, não apenas emocionalmente, quando alguém fala de uma forma mais intensa, ou quando alguém canta de uma forma mais que provoca nossos sentimentos, não. Achei muito bonito alguém falando de Jesus, e quando já é um pastor, cabelos brancos, e quando ele começou a falar de Jesus e falar do céu, parece que aquela palavra na boca dele tem um peso, ele incorpora aquilo com uma realidade tão profunda, porque ele não fala daquilo de uma maneira mecânica, aquilo tem realidade dentro do coração dele, tem vida. Estava vendo um vídeo de Dr. Shed, com câncer já bem avançado, ele em tratamento,
e alguém chegou lá para ele, pedindo para que ele pudesse falar um pouco, dar uma mensagem à igreja, que estava orando por ele, e ele menciona com uma serenidade, com uma tranquilidade, com uma leveza, ele diz, eu sei, o meu tempo está chegando. E uma vez ele disse até assim, eu ouvi isso numa pregação dele, irmãos, eu sei que eu já estou perto de partir, e quando eu for, não fique triste não, porque eu estou alegre, eu vou estar com o meu Senhor, depois de tanto tempo que eu espero por esse momento, está chegando a minha hora, e eu vou estar com o meu Senhor. Irmãos, um coração que ama a Deus, um coração que vive Deus, é um coração cujas realidades expressas na Escritura, deixa de ser páginas escritas num papel e passa a ser escritas dentro do nosso coração. É isso que guiava Jesus. É por isso que Jesus, com 12 anos, a palavra no coração dele ardia, de tal maneira, que no templo, ele deixa filósofos, ele deixa ali, aqueles pensadores, teólogos, estupefatos, admirados, com a sua sabedoria. E de onde vem aquela sabedoria desse garoto que deixa todos atordoados? Vem dessa realidade, desse verbo que se encarnou e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, do Pai. Ele carrega, a Escritura faz questão de mencionar que ele crescia em estatura diante de Deus e diante dos homens. Estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. 3 coisas rapidinho para terminar. Como restabelecer o nosso olhar em Jesus, depois que a gente de repente, quem sabe, tem se dispersado? Talvez você esteja aqui nesta noite e tem percebido que tem se dispersado o seu olhar, que a sua caminhada com Jesus não é mais a mesma como você caminhou. É claro que a caminhada pode modificar na forma, nas estações, nos lugares, nos locais. No entanto, Cristo não pode deixar de estar presente na jornada. É isso que você precisa identificar. Mas quem sabe, você percebe mesmo que parece que Cristo está muito distante. O que devo fazer? Como restabelecer novamente o olhar em Jesus? Em primeiro lugar, reconheça a perda. Versículo 44 diz que José e Maria perceberam e começaram ali a procurar entre os parentes e conhecidos. Eles identificaram a perca. Jesus não está conosco. Cadê Jesus? Eles reconhecem e eles então buscam fazer alguma coisa para que possa restabelecer o olhar. Então, a primeira coisa, reconheça. Reconheça. Admita. Onde foi que eu parei? Onde foi que Jesus se distanciou da minha vida, na minha caminhada? Onde foi que eu perdi o foco? Que as prioridades foram se alterando, foram mudando? Onde foi? Eu preciso procurar. Há uma passagem no livro do Apocalipse que diz assim, quando o Senhor elogia aquela igreja que deixou o primeiro amor. Quando o Senhor disse para elas, eu tenho contra ti, a igreja de Éfeso, que deixaste o primeiro amor. Volta, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Volta. É buscar onde foi, é retornar. Será que foi um conflito, um ressentimento, foi uma dispersão que foi me dominando aos poucos? Foi uma confusão mental, uma situação específica? Volte, reconheça, admita. E o texto vai também nos sugerir voltar ao lugar onde encontramos por último, né? Volte ao lugar onde o encontraram por último. Maria e José voltaram para Jerusalém. Por quê? Foi o lugar por último onde eles viram Jesus. Então eles retornam para lá. O versículo 46 nos diz isso, né? É importante que a gente reflita. Onde foi que eu parei? Preciso retomar a minha caminhada.
Preciso ressignificar a minha jornada com o Senhor. Preciso retomar. Talvez possa até que seja de outra forma, mas eu preciso retomar a caminhada. Talvez eu cantava no louvor, talvez não precise mais cantar, ou precise. O Senhor é quem sabe. A gente precisa refletir como eu preciso retomar a caminhada de tal maneira que Jesus passe a fazer parte da jornada e da minha comitiva, que Ele não fique para trás. Por último, busque com diligência. Maria e José buscaram a Jesus por 3 dias, até encontrá-lo no templo, envolvidos ali com as coisas do Pai, como ele disse. Essa audácia de Jesus é fantástica, né? Chega lá os pais de Jesus, chegando para ele e diz: olha, estávamos procurando você, rapaz. Onde você estava? Por que vocês estão tão preocupados comigo? Porventura não deveria eu estar envolvido com as coisas do meu pai? O judeu não chamava Deus de meu pai, né? Jesus chama Deus de meu pai. Estava envolvido com os assuntos do meu pai. Mas é interessante observar essa diligência de José e de Maria na procura do Senhor. Há um texto no livro de Jeremias, muito esperançoso para nós, no capítulo 29, versículo 13, que diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Todo o coração. É necessário que nós nos rendamos, irmãos, diante do Senhor. Rendamos o nosso coração, a nossa vida diante do Senhor. Que nós vigiemos a nossa jornada. Há muita coisa querendo capturar o seu coração. Há muitos ídolos deste mundo que buscam capturar o seu coração. E muitas vezes a gente vai achando que não tem nenhum problema. São coisas inofensivas. São coisas que não faz mal. Mas a gente vai se deixando levar de tal forma que aquele fluxo vai tomando e dominando de tal forma o nosso coração que daqui a pouco nós não temos mais os nossos olhos fitos no Senhor. Participar da ceia é uma afirmação pública da nossa permanência ou da nossa permanente comunhão com o Senhor. Nós praticamos 2 ritos cerimoniais: a ceia, o batismo, né? Praticado uma vez só, como símbolo da imersão do membro no corpo de Cristo, e a ceia, que é o símbolo da permanência do membro no corpo de Cristo. Ou seja, a pessoa que participa da ceia, ele está dizendo que eu estou permanecendo com os meus olhos fixos no autor e consumador da minha fé. Então, participar da ceia é também dizer: eu ainda estou permanecendo com o meu olhar, com os meus olhos fixos no Senhor. Amém?